Boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby. E nosso canal é direcionado à dupla paulista, Derby Paulista, que são dois times como Corinthians, Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Vamos falar agora do Timão, né? Que Timão? Corinthians? Timão? Primeiramente, falar do jogo do Corinthians contra o Racing do Uruguai, né? A frase que o corintiano mais gosta é conhecido como: se não for sofrido, não é Corinthians. É exatamente o que resume jogo de ontem, né? Digamos assim. O Corinthians teve a escalação de 4-3-3, né? Alguns preferem falar 4-3-1-2, né? De Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torre, Gustavo Henrique e Angileri, Breno Bidon, Ranieri, Carrilho e Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Digamos, dupla e Romero no meio, infiltrado dos dois. O Corinthians ganhou um grande reforço que foi importante para a vitória, a meu ver, e muitos corintianos se perguntam se fosse Donelli pegava as bolas que Hugo Souza defende. Essa é uma grande pergunta que fazemos nesse momento. E vamos ressaltar também um título que o corintiano ou os torcedor, que são divididos, aqueles que amam Romero e aqueles que têm amor e ódio pelo Romero. E aqueles que são fã do Romero e consideram como ídolo, principalmente o carinho que ele trouxe na primeira passagem, a minha pergunta é bem simples. No auge, você acredita que o Cristiano Ronaldo é mais decisivo ou o Romero? Essa é a grande pergunta que o torcedor faz. Claro, uma brincadeira à parte, o Romero é muito importante para o Corinthians, no momentos de crise, principalmente. A gente não vai falar, né, do que aconteceu da primeira passagem, né? Vamos falar recente, que foi contra jogos importantes de 2023, que ele faz contra o Grêmio, que ele fez contra Cuiabá, né? Que foram importantes para não cair para a segunda divisão. E ano passado também alguns jogos importantes, o jogo que poderia ter virado chave, ou para muitos que virou a chave, que era importante naquela época contra o Flamengo, na Itaquera, contra o Flamengo do Tite. O Romero também foi importante, né? Então, assim, o Romero outra vez é importante hoje, né? Primariamente falando isso. O jogo, começando com o Corinthians agora, vamos falar do jogo do Corinthians, do Orlando Ribeiro, né? Primeiramente o escanteio por lado direito, né? O Racing chuta fora da área, o Hugo Souza defende, né? Para muitos acredita que o Matheus Donelli teria tomado o gol. E outro vilão que a gente tem que falar desse jogador, que tem um nome chamado Félix Torres, né? O Corinthians gastou uma grana, é importante, e nesse jogador, né, o que ele faz é um dor de cabeça pro torcedor corintiano, pros bandos de loucos, né? E deixa a torcida mais louca ainda. O Félix Torres é incrível como ele consegue jogar contra a sua equipe, é incrível como ele é calcanhar de Aquiles do torcedor corintiano, né? A gente pode falar de outros jogos do ano passado, em alguns jogos que ele não vai bem. O Félix Torres, ele, de novo hoje, ele mostra uma total irresponsabilidade ou falta de controle. De novo, não basta aquele lance emblemático contra o maior rival na final do Campeonato Paulista, né, que ele comete o pênalti contra o Vitor Roque, né? A torcida do Palmeiras e as pessoas do Palmeiras reclamando que deveria ter sido expulso, né?
E depois ele consegue cometer a expulsão. É incrível, ele comete pênalti e ele cava a expulsão, né? Fora outros jogos que ele vem jogando mal, né? O Ranieri falou na entrevista que ele pediu para, depois da expulsão, até que fez bem pro Corinthians, né? Já falamos do Félix, que ele pediu pro Orlando Ribeiro para não fazer troca, que ele poderia jogar bem pelo zagueiro. E o Corinthians faz 2 linhas de 4 e recua Memphis Depay. O Memphis Depay que reclama do Ramon Dias quando ele foi recuado contra Palmeiras e, se não me engano, foi recuado também contra Fluminense, jogando como 10, e ele tem essa capacidade de leitura de jogo, né? No caso. E o Depay hoje faz uma bela função jogando de número 10, né? Consequentemente, o Félix Torres, com correção do VAR, ele é expulso. E lance seguinte tem o do Carrilho, né? O Carrilho lança um belo lançamento para o Romero e o Romero chuta para fora. É uma primeira chance clara de gol, certo? Carrilho, que jogador esse Carrilho, né? Grande acerto dos dias. Carrilho teve outra chance, passa para o Bidon toca para o Mateuzinho, cruza a bola na área e Romero de voleio, né? Que seria um golaço. Lembra muito o gol dele contra o Guarani, do primeiro jogo do Campeonato Paulista ano passado, né? Mas grande jogada pela direita, Mateuzinho, que para muitos foi o melhor jogador do jogo, especificamente é o último lance do primeiro tempo. No segundo tempo, a gente tem que falar o gol, né? Cruzamento do Depay, participação do Gustavo Henrique, desvio, e Romero, que a gente acabou de falar, no auge. Quem é mais decisivo? Cristiano Ronaldo ou Romero? Principalmente na Itaquera, o Romero é uma coisa impressionante. Artilheiro da Neoquímica Arena, estrangeiro com mais gols pela Neoquímica Arena. O amor entre o Romero e Neoquímica Arena. Se você e sua namorada têm esse amor entre Romero e Neoquímica Arena, case logo, né? É um amor entre das cinza, das maravilhas, e Romero de novo, sendo decisivo no jogo importante que o Corinthians precisava ganhar, né? Digamos assim, a expulsão do Félix Torres, né, nos primeiros minutos foi importante porque o Corinthians entrou desligado no jogo, como entrou desligado contra o Huracan, como entrou desligado no América da Cali. Então a vitória era muito importante para o Corinthians, porque a empate entre a América do Cali e o Huracan ontem foi importante para o Corinthians ter matematicamente chance de passar na próxima fase. O gol do Romero ao princípio foi anulado, porque o juiz entendeu que a bola saiu e o Romero acaba fazendo o gol, né, de voleio e define de uma grande maneira, né, de desvio do Gustavo Henrique, e depois o Romero consegue fazer o gol, né, e deixa 1-0. Então o VAR acaba confirmando o gol do Corinthians e o Racing do Uruguai responde. Racing do Uruguai, o Hugo Souza defende uma bola difícil do Espinosa, que chutou fora da área, né? Porque os adversários costumam chutar bola fora da área, achando que Donelli ainda estava no gol, né? Mas hoje o Hugo Souza, e que a gente vai acabar falando no finalzinho, o que o Hugo Souza é para o Corinthians, né? Espinosa chuta, o Hugo Souza defende. Lance seguinte, que é o lance do jogo, né? Severo chuta fora da área, Hugo Souza defende, né? E depois, no rebote, o Pereira teve chance e Mateuzinho tira fora da área. A gente tem que falar do Mateuzinho, que para muitos foi o melhor jogador em campo, porque pela direita o Corinthians teve muitas chegadas, né? Mateuzinho talvez jogou um melhor jogo, que ele representa ali corintiano, né? Talvez em algum momento do ano passado, a boa fase do Mateuzinho deixa enxergar que ele conseguiu
substituir de uma forma maneira ou fazer sombra contra um ídolo, Fagner, que chegou vários laterais como João Pedro e não conseguiu substituir de uma maneira ou fazer sombra sequer para o Fagner. E o Mateuzinho conseguiu fazer. O Corinthians tem a intenção de liberar o Fagner para o Cruzeiro. Então o Mateuzinho vem jogando bem, principalmente no jogo de hoje, em qual para muito torcedor ele foi o craque do jogo, e para outros foi o Hugo Souza, né? E esse foi o fim. O Corinthians precisou ganhar e ganhou contra o Racing do Uruguai, né? Que é uma equipe considerada para muito extremamente fraco, né? Mas se não é sofrido não é o Corinthians conseguiu vencer, precisava vencer e venceu. E foi importante destaque do jogo. Podemos falar do Depay, né, no meio, o Breno Bidon, né, muitos falam do Breno Bidon que ele é um jogador muito de saída de bola, e que ele teria dificuldade no combate, na marcação. Isso não aconteceu, mesmo com a expulsão do Félix Torres, recuaram o Raniel para a zaga, e mesmo assim o Breno Bidon conseguiu jogar muito bem, fazendo boa pegada de marcação. E o Corinthians precisou vencer e venceu de uma forma importante, né? E claramente agora a torcida com a expectativa de poder classificar para a próxima fase da Sul-Americana, né? Que também poderia ser um título importante, né? Entre outros, Sul-Americana também tem vários brasileiros fortes, como o Fluminense, como o Grêmio, como o Atlético Mineiro, né? E a torcida com expectativa de poder passar na próxima fase. Vamos falar sobre treinador curto. A minha informação que eu tenho agora, que eu li sobre treinador, segundo a fonte de Luiz Fabiani, né, que Dorival e Corinthians. Dizem que Dorival tem muita vontade de treinar o Corinthians. A informação do André Renan de amanhã, que fala que o Corinthians o Dorival tem muita vontade de treinar o Corinthians, né? Mas o que acontece, fonte do Luiz Fabiani agora, é que a parte entre Dorival e o empresário do Dorival e o Corinthians não chegaram a um acordo, principalmente em questão de valores, né? O Corinthians não vai pagar mais do que ofereceu e dá ultimato ao Dorival. Se ele for acertar, se não acertar, o Corinthians vai para o plano B, plano C, porque plano A era Tite, não deu certo, plano B agora Dorival não está, por enquanto não está dando certo, né? Pode ser que mude esse contexto amanhã, né? Então, falamos esse jogo, né? Domingo, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo, né, no Maracanã, o clássico de duas maiores torcidas do Brasil. Então, talvez sem técnico, provavelmente, pela informação que tenho por enquanto. E amanhã vamos passar, obviamente, no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dá o like, comente, divulgue com os amigos. No próximo vídeo vamos falar sobre possíveis novos treinadores que pode vir, pode chegar, né? Muito obrigado, boa noite, junto. Até o próximo vídeo. Seja bem-vindo ao canal Rádio Derby. Até mais, tchau.